A gente continua avaliando com os nossos comentaristas essa terceira sessão do julgamento que pode tornar o ex-presidente Jair Bolsonaro inelegível até 2030. Diogo Schelp, um pouco antes da gente acompanhar a fala do ex-presidente ao vivo, você ia tecendo comentários, inclusive sobre a fala do ministro da Previdência, Lupi, sobre ser a favor também de voto impresso e também, se puder analisar essa última fala do ex-presidente aqui no Jornal da Manhã, falando sobre perseguição política nesse julgamento. Schelp. Adriana, o que o presidente falou agora há pouco tem relação direta com essa estratégia de publicar o vídeo de Carlos Lupi. O PDT, inclusive, sempre defendeu o voto eletrônico com comprovante impresso. Inclusive, muitos dos deputados do PDT votaram a favor da PEC do voto impresso em 2021. O PL do presidente Jair Bolsonaro, por outro lado, sugeriu e indicou aos seus parlamentares a votação contra a PEC do voto impresso. Então, essa discussão ocorreu lá em 2021 e foi derrotada na Câmara dos Deputados. Houve um momento para essa discussão. No momento das eleições, em que a campanha já estava, ou pré-campanha já estava avançadíssima, já não era mais momento de questionar o processo eleitoral, o sistema de votação, não havia sequer tempo hábil para mudar isso. Então, o que o presidente fez naquela reunião dos embaixadores não foi um questionamento legítimo sobre o processo eleitoral. Ele estava tentando, sim, adotar uma estratégia de descredibilizar o processo eleitoral para, em eventual derrota, poder alegar fraude. É isso que está em questionamento nesse julgamento do TSE. As alegações dele na reunião do embaixador são bastante diferentes das alegações das tentativas de melhorar o processo eleitoral que outros partidos e outras pessoas sempre defenderam. É legítimo querer melhorar o processo eleitoral, mas não é tentar empastelar ou colocar uma mancha sobre o processo no momento em que ele já está praticamente em andamento. A estratégia do presidente, como a gente viu também nessa fala agora, nessa entrevista, é a de se colocar como vítima. Ele aparentemente já dá como certo que vai se tornar inelegível e se coloca então com esse discurso de que estava fazendo um questionamento que todo mundo fazia, se coloca como um perseguido político. E essa é a estratégia que ele vai adotar a partir de agora. Pois é, só lembrando que o julgamento será retomado daqui a pouco às 9 horas da manhã no Tribunal Superior Eleitoral. E dando a lista dos ministros, nós já tivemos o voto de Benedito Gonçalves, é um ministro do STJ, que faz parte do TSE. A votação, o voto dele foi proferido na terça-feira. E na sequência, o primeiro hoje a votar será Raul Araújo, que é do STJ também. Depois, na sequência, Floriano de Azevedo Marques, ele é da advocacia. André Ramos Tavares, da advocacia também, Carmen Lúcia, do Supremo, Cássio Nunes Marques e Alexandre de Moraes. Essa é a composição dos votos a partir de agora. São 8 horas e 14 minutos, a gente segue falando sobre o julgamento daqui a pouco às 9 horas da manhã de Jair Bolsonaro. Agora há pouco o Bruno Pinheiro de Brasília trouxe a palavra do ex-presidente, ele que está nesse momento embarcando de Brasília para o Rio de Janeiro. E seguimos com o giro dos nossos comentaristas, Luiz Felipe Dávila, como analisar a fala de Jair Bolsonaro agora há pouco, tentando, claro, obviamente, amenizar o julgamento, os impactos, o que pode acontecer e também o julgamento propriamente dito, se teremos o desfecho hoje ou talvez amanhã. Olha, Tiago, o Brasil vive dias sombrios, né? Primeiro é a cassação de liberdade de expressão do Ministério Público aí querendo cassar a concessão da Jovem Pan, utilização do ativismo judicial do ponto de vista político, mas, por exemplo, foi a condenação totalmente política de Deltan Dallagnol. Então, nesse momento em que há, na verdade, um total descrédito dos princípios constitucionais sendo fielmente seguidos pela Justiça, causa, evidentemente, muita preocupação no Brasil e, evidentemente, em todos nós. Então, vamos separar aqui o joio do trigo. Jair Bolsonaro, como Lupi e outros, tem total direito de discutir projetos para o que eles chamam de aprimorar o sistema eleitoral, né? E como o Schelp falou, isso inclusive foi motivo de votação no Congresso e perdeu, teve uma derrota ali. Agora, há uma enorme diferença entre fazer críticas ao sistema eleitoral, tentar modificar ou reintroduzir o voto impresso, e outra coisa é questionar a legitimidade do sistema eleitoral. Esse é o problema.
O presidente da República não pode colocar em dúvida a legitimidade das eleições num processo democrático. Então, assim, tem duas coisas completamente diferentes. E agora, basicamente, o que Bolsonaro está tentando fazer, e é total seu direito na defesa aí, é dizer que ele jamais atacou a legitimidade das eleições, ou a lisura do processo eleitoral, e que só estava ali apenas sugerindo modificações no sistema eleitoral. Não foi isso que ocorreu. Então, é preciso separar o joio do trigo aqui, porque senão a gente acaba criando uma confusão e diminuindo o gravíssimo impacto que é um presidente da República questionar a legitimidade do processo eleitoral. Ô Beraldo, a gente ouviu o Bolsonaro falar agora há pouco ao vivo sobre o julgamento que ele diz que é perseguição política e diz também que a esquerda pretende ter eleições em 2026 sem concorrente à altura e que não pode ser tabu no Brasil questionar certos assuntos. Concorda? Pode ser por aí? Bom, vamos lá. A gente tem o fato concreto, a reunião feita pelo então presidente da República, reuniu embaixadores e lançou ali dúvidas sobre a lisura do processo de apuração de votos no Brasil. Basicamente foi isso que ele fez. É papel do presidente da República fazer esse tipo de reunião? Não me parece que é correto, não me parece que é a forma adequada até de promover esses questionamentos. Sobretudo porque, como meus colegas aqui lembraram, o tema do voto impresso, ele foi discutido na Câmara e o voto impresso perdeu no voto. Se não havia possibilidade da Câmara definir a implantação do voto impresso, então o que as forças políticas podem fazer é zelar pela fiscalização, fazer todo aquele trabalho que o próprio TSE coloca à disposição de hackers para ver se eles conseguem ali entrar no sistema, e a gente sabe que o hacker ele vem o seu reconhecimento se dá na divulgação do seu feito. Então, se alguém tivesse efetivamente conseguido entrar naquele sistema, teria dito que realizou, que concluiu com sucesso esse desafio. Não foi o caso. Agora, a gente tem que olhar para o julgamento. E vamos tirar o Jair Bolsonaro dessa equação. O que o julgamento está dizendo é que um candidato a presidente da República, afinal de contas, é disso que estamos tratando, do pré-candidato naquele momento, ele reuniu embaixadores e, de alguma forma, ele lançou dúvidas a ponto de se beneficiar dessas dúvidas. E aí a gente tem que olhar para frente, né? O que aconteceu quando houve a eleição? Houve a apuração do resultado, foi declarado que o Lula era o vencedor, o Lula tomou posse, ponto. Isso é o fato concreto que aconteceu. Ah, mas teve bagunça, teve gente que foi para frente dos quartéis, o Bolsonaro não reconheceu a vitória, o Bolsonaro não disse para as pessoas irem para cá. Tudo isso é verdade, mas o fato concreto deste julgamento é que você atribui perda de elegibilidade para alguém que, no fundo, tratou de um tema da forma que não deveria, mas não teve nenhuma ação concreta que pudesse colocar em risco o processo de apuração, confirmação e posse do vencedor, me parece um precedente perigoso. A gente precisa olhar para o futuro, não é só esse caso específico. À medida que o TSE faz deste julgamento um espetáculo político, a gente certamente terá consequências bastante graves no futuro.